É isso aí, fala pessoal, boa tarde para você que está aqui na BMC News. Está começando agora o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meinho do dia. Confira então os destaques do programa de hoje. Paulo Guedes afirma à TV americana que mudança de estrutura regulatória atraiu 100 bilhões de dólares em compromissos de investimentos. Nestlé faz reconfiguração e cria divisão voltada para a América Latina. Temporada de balanços começa nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque desta quarta-feira com boa tarde para minha companheira de bancada de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Olá, Daniel Morales. Olá, todo mundo que está nos acompanhando desde cedinho, né? A gente vai, é claro, trazer, né, os assuntos que estão impactando o mercado. E a gente vai também repercutir esses assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Anderson Kawamoto, investidor profissional, e também tem os gráficos do Alex André, que hoje traz 10 no total, né, o Daniel? Exatamente, tem muito gráfico ainda do Alex aqui, 10 gráficos imperdíveis do Alex André daqui a pouquinho aqui no estoque. Hanna, aproveitando então que a gente está começando o estoque desta quarta-feira, vamos dar os números do mercado financeiro nesse momento. A gente que começa com o Ibovespa que sobe nesse momento 1,39% aqui. Nesse momento nós estamos com 113.779 pontos. 113.779 pontos. Vindo para cá, a gente tem aqui o nosso gráfico aqui mostrando os papéis em alta, poucos papéis em baixa aqui que nós estamos vendo nesse momento. A gente destaca aqui os em alta, Pão de Açúcar com 6,80%, Cogna 6,42%, Ezetec aqui com 5,83%, Pets subindo 4,77%, a VEG 4,58%, JHSF que já sumiu do meu mapa aqui, mas daqui a pouco a gente acha, CVC com 3,12%, Eneva 3,11%, CPFL 2,89%, tem também a CEMIG subindo 2,61%, Braskem subindo 2,46%, Taesa 2,49%, Lojas Americanas subindo 2,40%. Vindo mais para cá no mapa, a gente tem o Interbanco BID 11 com 4,10%, tem também BR Malls 3,49%, Multiplan também subindo 3,40%, Americanas que está subindo 3,40%, Multiplan já sumiu aqui. 3,42% Multiplan. CVC 3,22%. Caindo aqui no nosso painel, a gente tem a Bradespar com menos 1,61%, a Vale caindo 1,70%, a Companhia Siderúrgica Nacional caindo aqui 0,82% e PetroRio, que vai e volta aqui para minha tela, caindo 0,86% nesse momento. Esses são os números do mercado, só vendo aqui agora o dólar que sobe agora 0,49% aos R$ 5,57. Hanna. Pois é, Dani, a gente continua, o Dani falou do dólar agora, a gente continua trazendo os números do mercado lá fora, começando pelas bolsas na Europa. DAX na Alemanha fechou em alta de 0,63%, FTSE no Reino Unido fechou em alta de 0,17%, CAC na França, alta também de 0,75% e Eurostoxx também com alta de 0,69%. Já nos Estados Unidos, eu começo falando de Dow Jones, que está em queda de 0,20%. S&P 500 caindo não, agora virou, subindo 0,08%. E Nasdaq subindo também 0,50%. Já dando uma olhada aqui no barril do petróleo, né, que a gente viu que desde segunda-feira chegou aí a bater a marca dos $80, né, número que não era visto desde 2004, a gente vê, 2014, a gente vê aqui que o petróleo Brent está caindo 0,14%, sendo comercializado a $83 o barril.
Já o petróleo WTI também cai 0,06%, sendo comercializado a $80 e alguns centavos. A gente segue de olho no mercado lá fora, né? Porque começou a temporada de balanços nos Estados Unidos e os investidores estão de olho nos números por lá. A gente vai agora com a nossa correspondente internacional, a Giovanna Locatelli, que tem mais informações para a gente sobre isso. Giovanna, quais são as empresas que se destacaram aí? Bom dia, boa tarde, Hanna, boa tarde, Daniel, Boa e a tarde. todos que nos acompanham. Realmente, como você falou, mercado de olho, todo mundo querendo essas informações aí. Eu tenho 2 destaques que eu trouxe aqui para vocês hoje. A JP Morgan, né, ela informou um lucro líquido no terceiro trimestre de 11,7 bilhões de dólares, um valor aí 24% superior ao mesmo período do ano passado. Assim, o banco, em termos ajustados, teve lucro de 3,741 por ação nos 3 meses encerrados em setembro, né? Superando aí as expectativas dos analistas, que era de $3 o papel. Já a receita do banco subiu 1% no período para 29,647 bilhões de dólares, um pouco abaixo do consenso do mercado. O valor pensado era de 29,79 bilhões. JP Morgan, lembrando que é uma sociedade gestora de participações sociais de Nova York, é a instituição líder mundial em serviços financeiros e a terceira maior empresa do setor do mundo. Outro destaque que eu tenho aqui é BlackRock, que ele informou um lucro líquido de 1,681 bilhão de dólares no terceiro trimestre deste ano, tendo um preço aí por papel de 10,89 dólares. O valor é 23% maior do que o mesmo período do ano passado. Com ajuste, o lucro líquido por ação entre julho e setembro foi de 10,92 dólares. A receita da gestora de ativos teve um aumento de 15,6% na mesma base de comparação para 5,05 bilhões de dólares, ficando também acima das projeções que eram de 4,82 bilhões. A empresa tinha 9,58 trilhões de dólares sob sua administração no final de setembro. Hanna, Daniel. Legal, Giovanna. Outro assunto aqui que a gente gostaria de discutir com você também, Gil, é que o Zenith Holdings Group tornou-se aí a mais recente empresa imobiliária chinesa a alertar para um calote iminente, já que o aumento do risco de contágio deixa os investidores adivinhando quem mais pode enfrentar uma crise de crédito. Ou seja, vem mais uma Evergrande por aí, Giovanna? Vem sim, Daniel, e o mercado que se prepara. Isso, claro, é reflexo do fator Evergrande, que obrigou as autoridades a restringirem financiamentos, enfim, claro, isso refletiu nas empresas menores. A construtora listada em Xangai já disse que não vai conseguir pagar o seu título, que vence agora dia 18, de 250 milhões de dólares, podendo gerar aí uma inadimplência cruzada entre outras 2 notas da empresa. A liquidação da Cine, que vem depois, bem na sequência, aí foi acelerada na sequência de uma inadimplência surpresa da Fantasy Holdings, né, na semana passada, gerando, como você falou, uma grande preocupação aí entre os concorrentes. Os custos dos empréstimos para dívidas com classificação de risco em dólar chinês, que é dominada pelas imobiliárias, né, atingiram o nível mais alto em cerca de 10 anos, aí, com rendimentos de 17,5%, de acordo com alguns índices da Bloomberg. Isso gerou riscos de financiamento para o setor, claro, e uma resposta imediata do governo restringindo esses financiamentos. É uma importante fonte de financiamento que se esgota e afetando as empresas, com certeza. Isso preocupa ainda mais as empresas, o setor, esperando que as autoridades deem sinais de aliviar essas restrições e a repressão ao setor. Bom, nesse meio tempo, outras imobiliárias já sinalizaram um default, né? A Modern Land também, uma incorporadora de Pequim, que tem 1,35 bilhão de títulos em circulação, já pediu um adiamento desse pagamento. A Xinhuan Real Estate também tem 760 milhões de títulos, já está propondo uma troca de papéis de dívida.
então a gente vai ter outras empresas se manifestando aí numa inadimplência. Lembrando que os pagamentos perdidos de empresas imobiliárias representam 36% de 27,1 bilhões de dólares em inadimplência de títulos corporativos domésticos nesse setor, Daniel. Tá certo, Giovana. Vamos ficar ligadinho aí que ainda vem muita notícia sobre isso da China. Valeu, Giovana. Beijo, até amanhã. É verdade. Até. E os preços do minério de ferro marcaram a segunda queda consecutiva no mercado à vista após o governo chinês anunciar medidas formais de restrição à produção de aço durante o inverno. De acordo com a publicação especializada Fast Markets MB, o minério com um teor de 62% de ferro recuou 3,7% no Qingdao para 124 dólares e 17 centavos por tonelada. Com esse desempenho, a principal matéria-prima do aço reduziu a 4% os ganhos acumulados em outubro. No ano, a desvalorização chega a 22,6%. Segundo a Fast Markets, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação confirmou hoje que vai limitar a taxa de operação de siderúrgicas a fim de reduzir a emissão de poluentes no inverno. E a Telefônica Vivo conseguiu derrubar uma cobrança bilionária de 47 bilhões de reais, valor superior ao faturamento líquido da telefonia no ano passado. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu a decisão definitiva da Corte em uma disputa de 15 anos entre a empresa de telefonia e o empresário Ricardo Alac, dono da revendedora de aparelhos celulares Perseverance. O empresário exigia um montante como indenização por suposto descumprimento de contrato de fornecimento de celulares firmado com a antiga Telesp Celular, adquirida pela Telefônica, Daniel. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a mudança da estrutura regulatória já garantiu ao país compromissos de investimento de mais de 100 bilhões de dólares em áreas como petróleo, gás natural e energia renovável. Veja os detalhes na reportagem. O ministro conversou com a emissora americana CNN e disse que o desafio é transformar a recuperação cíclica em uma recuperação baseada no investimento. Guedes afirmou que já recebeu compromissos de investimento de mais de 100 bilhões de dólares e que o Brasil agora é a maior fronteira de investimento do mundo, citando a independência do Banco Central, estruturas regulatórias para petróleo, gás e eletricidade. Para Guedes, o grande desafio agora é como transformar a recuperação cíclica da Covid com base em transferências diretas de renda e consumo sustentável. Ele quer transformar isso em recuperação baseada em investimento. Questionado se o Brasil fez a escolha certa na pandemia, ao tentar manter empregos e a economia aberta ao custo de vidas, Guedes chamou isso de ruído político. No ano passado, o governo gastou 293 bilhões e 100 milhões de reais no pagamento do auxílio emergencial e neste ano a expectativa é de direcionar 64,9 bilhões de reais aos beneficiários. Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela Covid, ultrapassando a marca das 600 mil mortes, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de Estados Unidos e Índia. E a Nestlé, líder mundial do setor alimentar, alterou a sua estrutura e criou 3 novas zonas de gestão dos negócios: América Latina, América do Norte e também a Grande China. O objetivo é reforçar o foco nos mercados e ter mais agilidade num cenário em que os hábitos dos consumidores evoluem rapidamente. Para a Nestlé, a nova estrutura vai ajudar a gerar crescimento sustentável e rentável em todo lugar onde a empresa operar. Com isso, vai ser possível trazer mais proximidade com consumidores e clientes, abrindo novas oportunidades comerciais, permitindo também atender mais rapidamente às mudanças dos consumidores. O Brasil é o 5º maior mercado para vendas de Nestlé, só ficando atrás dos Estados Unidos, China, França e Reino Unido, Daniel.
A Ambipar informou hoje a aquisição por meio de sua controlada Integral Environmental e ESG Participações do controle acionário da Brasil Coleta Gerenciamento de Resíduos. O valor da operação não foi informado. Segundo o comunicado ao mercado, a Brasil Coleta tem unidades industriais localizadas em São Paulo e no Amazonas, que são projetadas para processamento de grandes volumes, possibilitando redução substancial de custos logísticos e operacionais. E o Conselho de Administração da Pague Menos aprovou a 6ª emissão de debêntures simples da companhia não conversíveis em ações em até 2 séries, de acordo com o comunicado divulgado ao mercado hoje pela companhia. A Sami Facuri tem os detalhes aqui pra gente. Fala, Sami. Fala, gente. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que estão nos assistindo. Então, serão emitidas até 450 mil debêntures com um valor nominal unitário de R$1.000, totalizando 450 milhões de reais. Os prazos de vencimento para as debêntures de primeira série são de 5 e 7 anos para a segunda série, contando da data de emissão, que deve ocorrer no próximo dia 5 de novembro. As debêntures farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia, acrescida exponencialmente de um spread a ser fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimento, limitada a 1,75% ao ano, com uma base de 257 dias úteis para as debêntures da primeira série e 220% ao ano, com base de 252 dias úteis também para as debêntures da segunda série. Os recursos levantados na emissão serão destinados para os reperfilamentos dos passivos financeiros da Pague Menos, além dos investimentos nas lojas. Rani e Daniel. Valeu, Sami, popular Sandra. Obrigado, Sami, pela participação aqui no Estoque. E vamos conferir agora quem está no chat, está participando ao vivo do BMC Estoque, né, Hanna? Pois é, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu subir só um pouquinho. Você pega os de cima e eu pego os de baixo aqui, ó. Acho que começando aqui pelo Rafael Correia, que falou assim: boa tarde, Raniel Beltrales. Né, pelo visto, pegou, né, a história do Raniel, estamos juntos hoje. Segunda-feira estávamos separados, a direção separou a dupla dinâmica, mas estamos aqui, né? Não vou nem falar nada, não vou falar nada. Boa tarde aqui do Wagner Gomes, do Alex Martins Cardoso, Helder, tem também o Rafael Lima, o pessoal aqui comentando aí as falas do Guedes para a CNN americana. O MPK também fazendo o seu... dando o seu boa tarde. Alex Martins Cardoso, hoje cheguei tarde. Não tem problema, tem muita coisa para rolar ainda. O EVBA também aqui com a gente. Rafael Lima, Milton Guimarães também. O EVBA deixando 387 mensagens. Davi Alvarenga, boa tarde, habilitem o superchat, vamos repassar para o pessoal aqui, pode deixar, não se preocupa. O Ronaldo Barci, também casal 20, Ana e Morales, você é velho, né, Ronaldo? Casal 20, deu a letra aqui. Wagner Gomes, Denis Salles, o manobrista da Ferrari do Saravalli. O manobrista já está por aqui também, assim que a gente gosta. Só deixando bem claro, eu sou comprometida, Daniel também é comprometido, ambos com pessoas diferentes, nós somos uma dupla, né? Uma dupla dinâmica aqui no jornal, né, Daniel? Nós somos muito bem comprometidos. Dupla dinâmica, dupla de 2, isso aí. Dupla de 2, isso mesmo. Meia hora ou 15, como é? Meia hora ou 30 minutos, meia hora ou 30 né? Minutos. Fica aí no ar, brincadeira interna aqui da TV, mas tudo bem. É isso aí, valeu, vamos gente. Lá. Olha o Peter Santana, boa tarde, Morales e Hanna, super dupla, valeu. Ronaldo Barci, o Lucas Gomes, melhor dupla, valeu, gente, obrigado. O Carlos Damasceno também, boa tarde, MPK. Gente, pode comentar aí, brincar também, que a gente gosta da zoeira também, mas é claro, a gente também gosta de falar de coisa séria, né, Hanna? Pois é. Afinal de contas, agora tem entrevista e a gente agora vai falar de coisa séria, por isso a gente vai falar agora com o Anderson Kawamoto, que é investidor profissional, ele já está conectado aqui com a gente e vai conversar ao vivo. Cadê o Anderson na tela? Famoso
Andy. A gente sempre conversou com ele no BMC Now, né? O pessoal escrevendo. Até perguntei um dia, você quer que chame de Andy, Anderson? Você que manda como você quer que a gente acredite você aqui. Fica bem tranquilo. Então seja bem-vindo. Boa tarde, Morales. Boa tarde, Hanna. Não, fiquem à vontade. Andy, Anderson, o que importa é o conteúdo sempre. Com certeza. Boa tarde também para o manobrista do Saravalli aí. Manobrista do Saravalli, especialmente para você, melhores. uma boa tarde. Valeu. Ô, Anderson, vamos lá, vamos começar então falando de um setor que até ensaiou uma recuperação aí, mas sofreu nos pregões dos meses anteriores, que foram os shoppings, né? Eu queria saber como é que você avalia a situação do setor, depois de sofrer tanto com a pandemia, expectativa de recuperação de volta ao normal, sempre rondou os shoppings, mas quando que essa recuperação, de fato, ela deve acontecer? Ótimo. Nós estamos num trimestre que, historicamente, ele não é tão favorável aos shoppings, né? E isso muito por conta do calendário do varejo. Mas se a gente pensar, né, no impacto que a pandemia teve no setor, a gente pode dobrar a inflação, que não vai ser nem perto de ficar um ano, né, praticamente fechado, com restrição de horários, né, fora o medo, né, da circulação de pessoas, de fluxo, o movimento comercial, né, que praticamente sumiu em 2020, 2021. Então, essa retomada, agora essa reabertura, finalmente, né, ela tem demonstrado que vai acontecer. E tem alguns indicadores aí que mostram isso para a gente, né? O primeiro deles é fluxo, né? Tanto garagem, pedestres, né? Nós temos alguns parceiros que fazem esses monitoramentos de fluxos e a gente percebe uma inclinação dessa curva de fluxo muito grande, que é o conceito do shopping, né? Levar fluxo, né, pro mall para aumentar a taxa de conversão de venda por impulso, né? Ou seja, é aquela venda que você não está programado para fazer e você acaba sofrendo estímulos que você pode tomar uma decisão a mais de uma compra irracional, né? Então esse é um aspecto também importante do perfil desse consumo. Outro ponto importante também é que a pandemia fez com que as administradoras elas evoluíssem muito, né? E 2019 estava muito confortável, né? Tava todo mundo falando, não, agora vai ser. Começou muito bem, começou muito forte, né? Agora vai bombar, vai explodir, etc. Então as empresas estavam, quando está tudo muito bem, né? Você não olha tão a fundo para enxugar ali, né, os custos, né, para aquela goteira que fica ali não incomoda tanto, porque você tá entrando, né, muito dinheiro. Então eu vejo essa parte da gestão, né, também olhando para o micro nas operadoras, evoluiu absurdamente, assim, tanto troca de equipes, desenvolvimento, né, de equipes de dados, por exemplo, que algumas companhias não tinham, né? A Multiplan tem feito um trabalho muito interessante com o aplicativo dela em relação ao uso, tratamento de dados. Um novo conceito de âncora, né, que tem se desenvolvido nos malls, que tem muita relação com lazer, entretenimento e alimentação, né? Então a gente deve ver cada vez mais um investimento em novos negócios, em bulevares gastronômicos, né, em novas formatações de praça, enfim. E também a parte de lazer e eventos pontuais, que a gente deve ver um calendário agora, até para compensar a sazonalidade do calendário do varejo, né? Então a gente junta tudo isso, né, a uma população, né, com a vacinação avançando bem, essa demanda reprimida, né, o fluxo do turismo interno no verão aqui deve ser muito parecido com o verão nos Estados Unidos, né, o recorde de turismo interno deve acontecer aqui também, muito por conta do câmbio, e tem um outro fator
que o comportamento de consumo ele é um pouco complexo, né? Mas se a gente parar para pensar, o home office ajudou as pessoas a economizarem, né? E aumentar o poder de compra delas, principalmente em quem é CLT. Por quê? Você trocou o Vale Transporte, né, por aumento no Vale Refeição ou aumento no Vale Alimentação, né, ou até o próprio bônus, né, do salário. Muitos PJs conseguiram fazer isso, né, então você acaba aumentando o poder de compra. Tem o 13º agora, né, que já deve começar a pingar aí no bolso do pessoal. E alguns outros setores, principalmente, né, por conta de um problema de abastecimento, né, de matéria-prima que impactou a indústria, por exemplo, o setor automobilístico, né, que sofreu muito, né, então impediu com que as pessoas trocassem de carro, se endividassem em alguns outros setores. Isso tende a ajudar a fazer com que esse fim de ano a gente tem aí, agora a gente teve um Dia das Crianças bem interessante, né? Vamos ter uma Black Friday, uma Cyber Monday e um Natal, né, que o ticket médio do presente ele pode trocar, pode reduzir, pode diminuir, e isso acaba ajudando o setor, né? Isso acaba ajudando algumas empresas que estão super, hiper descontadas, amassadas, né, precificando o fim do mundo, e muitas delas mais baratas do que no fundo do Covid, né, que era o pior momento possível para o setor. E Anderson, a vacinação já está bem avançada, né? A gente acompanha aqui em São Paulo e o estado já tem mais de 80% da população acima de 18 anos com o esquema vacinal completo. Com a normalização da operação dos shoppings, quais são os gatilhos que podem tocar o setor no final desse ano e também, né, visando já o ano que vem? Ótimo. Hanna, tem alguns pontos aí, né? O primeiro deles é esse dado, né, do setor de educação, ele já mostra uma tendência, né, enorme. E os shoppings, eles têm, só quem no dia a dia vive mesmo sente a diferença que isso faz, né? Você ter esse fluxo de alunos, né, isso já incrementa, né, o setor. Só o fluxo de segunda a sexta no almoço, por exemplo, em praça de alimentação, sofre um impacto tremendo, enorme, né? Outro ponto, outro aspecto é a segurança, né? Então, em tempos de crise, né, a gente vê um spike aí de problemas em relação à violência, e os shoppings, eles são um local super hiper seguro, um ambiente controlado, né, que os pais também se sentem mais confortáveis de deixar os filhos lá para se divertirem, para encontrarem os amigos, etc. Então, a gente também tem um aspecto aí de proteção, né, de segurança, né, que ajuda a levar um fluxo. Então, eu que estou monitorando, né, os malls desde o ano passado, 6 meses atrás, você não via grupos de jovens assim no final de semana, passeando, etc. Hoje você já começa a ver uma invasão, né, o pessoal se reunindo, né, tomando um café, comendo alguma coisa, etc., passeando. Eu acredito também que essa questão social, né, a sociabilização das pessoas que ficam muito online, eu acho que a gente vai caminhar para um offline agora cada vez mais, né? O próprio trabalho, né, comercial, né, muitas empresas já estão voltando, né, pro escritório físico, né? Eu acho que isso também impacta muito no setor, né? Se a gente parar para pensar, tem shoppings que dependiam, né, só do público comercial, escolas, né, que viviam de segunda a sexta. Então a gente tem esses comportamentos, né, de perfil de shopping que impactam muito no EBITDA das companhias. E se a gente somar, né, todos esses itens, né, essa demanda reprimida, o próprio turismo interno, né, que também ajuda a levar fluxo para algumas regiões, a gente começa a perceber que o preço de tela não está refletindo essa realidade que tem se desenhando,
né? As empresas mais enxutas, né, com pouca vacância, né? Se olhar para uma Multiplan com menos de 5% de vacância nesse cenário todo, eu acredito que, olhando para o melhor trimestre do varejo, né, com todo esse cenário se desenhando, a gente tem aí uma oportunidade bem interessante na mesa, uma simetria bem interessante. E até me chamou a atenção, né, muitas pessoas no Twitter comentando, né, sobre os shoppings lotados, isso não quer dizer nada, assim. Só no Twitter eu acho que o shopping lotado de gente é ruim para o setor, né? Para mim não faz o menor sentido. Então essas evidências no dia a dia, conversando também com alguns amigos, esse trimestre a gente deve ver resultados ainda bem medíocres, né? Bem na média, e eu acredito que a gente comece a ver uma escalada bem interessante agora nesse trimestre, e a partir do ano que vem, com a retomada das escolas, com a retomada do público comercial, a gente começa a ver uma recuperação do setor. Mesmo com o endividamento do brasileiro, a inflação, né, eu acho que o impacto que a pandemia teve, né, versus o que a gente tem aí pela frente nessa retomada, a gente tem uma assimetria bem interessante, e eu acredito que os shoppings se mostraram ser bem resilientes. Agora, Anderson, com a pandemia, muitos comerciantes eles tiveram que fechar as portas daquelas lojas menores de bairro, né? Com a diminuição da concorrência e aumento das fusões e aquisições do varejo, as grandes empresas elas devem se consolidar e mostrar bons resultados. E como que o varejo ele afeta os shoppings? Excelente colocação, Morales. Esse é um dos principais pontos em que as empresas de capital aberto elas têm de vantagem, né, com o resto do varejo. Hoje, o Brasil, ainda 90% do varejo, ele é físico, né? Ele é presencial, e a maioria desse varejo físico é formado por pequenos e médios, né? Então, o que a gente tem na B3 é uma realidade da minoria, né, desses players. E quem sofreu mais, né? Quem, por exemplo, operações de rua, né? A própria região do Brás, se você passar lá para ver, é um contraste muito grande, né? Que a gente tem com os malls, Calçadão de Osasco, né? Que apesar de um grande fluxo, né? Tem uma taxa de conversão que está historicamente bem menor se a gente comparar com as operações de shoppings, né? E você tem, né, empresas super hiper capitalizadas com uma posição de caixa bem interessante, né? Por exemplo, lojas Renner, que viram seus concorrentes, né, reduzirem força, perderem poder de barganha, né, com fornecedores, se enfraquecerem nesse cenário, e a tendência é sim de ter uma consolidação cada vez maior no setor, né? Tem empresas hoje, por exemplo, pega lojas Marisa, né, com a média de metragem de 1.000 metros, né, por operação, a um valor de mercado, eu não lembro de cabeça agora, mas super hiper interessante, super hiper convergente para vários players, né, acelerarem esse crescimento. Inclusive eu até visitei recentemente o novo modelo da Marisa no Shopping Parque Dom Pedro, da Aliança, e é um novo business, é um novo negócio. Então, as empresas todas estão passando por uma transformação porque elas perceberam isso. Você pega Guararapes, né, com a expansão da Riachuelo Casa, né, com a reformatação da própria Riachuelo, né, trazendo a Carteres, investindo, expandindo lojas. E um case, acho que o mais emblemático desse cenário, para mim, é Vivara e Vulcabras, né? Vivara, a Hanna acompanhou, a gente falou antes do Dia das Mães, né? Tá falando, ó, acredito que vamos ter aí um recorde de resultados aí nesse período, e dito e feito, né? Porque ela tem um poder para comprar, né, matéria-prima que os menores não têm. Ela consegue trabalhar margens, né,
maiores, ela consegue ganhar com shopping, crescer, vivar a life, um ponto de venda físico, que nessa retomada ela acaba aumentando ainda mais a expansão por ABL, né, dentro do negócio dela. Essas empresas, por terem esse benefício, também conseguem investir mais no digital, né? A gente vai ver um custo, né, de aquisição, de conversão no digital cada vez maior, e essas empresas, por terem uma posição de caixa, vão conseguir investir mais também e acabar crescendo, né, nesse ambiente também. E essa omnicanalidade, né, as listadas, elas estarão muito mais propensas para conseguir entregar uma execução, né, mais interessante. Outro ponto também é em relação ao RH como um diferencial estratégico. Então, muitas pessoas boas dessas empresas menores acabaram sendo contratadas por essas grandes varejistas, né? E assim, grandes personalidades do varejo, pessoas assim, gênios do varejo, do comportamento de compra, de consumo, de tendência, acabaram integrando esses times aí, e muitas vezes as pessoas não olham, né, para essa realidade do varejo, né? A gente ouve-se falar pouco de Besni, de Santini, né? Por exemplo, a fusão, né, que há alguns anos aí atrás de lojas líder com seller, né, criando um gigante. Isso impactou muito mais via varejo do que essa realidade que nós temos agora, né? Então eu acredito que o setor como um todo, ele tem essa vantagem competitiva. Acredito sim, teremos mais fusões, né, mais aquisições. Acho que o ganho de share nesse cenário ele vai acontecer, e para o médio e longo prazo aí eu acredito muito no e-com. Eu acho que temos enormes possibilidades aí, e muitas empresas extremamente amassadas, né? Você vê Pão de Açúcar, por exemplo, né, nesses preços, assim, não faz o menor sentido. Então, eu vejo grandes oportunidades no setor. Estou bem otimista, na verdade. Perfeito. E Anderson, tem pergunta aqui de um telespectador. Deixa eu só voltar aqui, que é tanta aba aberta, gente. Vamos lá. O Carlos Melo perguntando o seguinte, ele quer saber, a pergunta dele é sobre educação, ele quer saber qual é a melhor, acho que empresa, né, posicionada no setor para longo prazo. Olha, o setor de educação, eu confesso que eu não acompanho tão de perto, mas eu gosto muito de uma empresa que é a Ânima, né? Até pelo modelo de negócio. A Ânima também é um exemplo, né, de crescimento, né, por fusões, aquisições, tem isso no seu DNA, e é uma empresa que ela tem alguns ativos bem interessantes, algumas aquisições que ela fez que são já olhando muito para um novo comportamento de consumo, de informação, de formação, que é a Gama Academy, né, do meu amigo Guilherme Junqueira, que era o presidente da Associação Brasileira de Startups. É uma escola de formação hoje, se eu não me engano, a profissão de UX designer, por exemplo, ela não é nem reconhecida, né? Você não pode ser um UX designer em carteira assinada, né? Então, a gente ainda tem alguns gaps aí no setor, e a Gama Academy olhou, né, para essas novas demandas, principalmente no setor de tecnologia, e começou a formar profissionais para atender essa demanda que só cresce. Hoje, a gente tem mais posição, né, de vagas abertas nesse setor, que paga super bem, né, e poucos cursos formando esse tipo de profissional. Então, ou seja, a demanda é enorme, a Gama Academy consegue fazer isso, consegue fornecer isso, e na mão da Ânima tende a amplificar essa penetração. Outro ponto que a Ânima também tem dentro dela é o Le Cordon Bleu, né, que a maior escola de gastronomia do mundo, com ticket médio altíssimo, né, super reconhecido, um diploma reconhecido em qualquer lugar do mundo. Também acredito que essas capacitações mais técnicas, elas tendem a ter uma demanda maior. Por quê?
porque automaticamente, ao entrar no curso, ao começar o curso, você já consegue se inserir no mercado de trabalho, já consegue, né, ainda mais um diploma que é reconhecido mundialmente, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então eu vejo que em alguns movimentos de transição de carreira, esses tipos de instituições, eles são muito mais valorizados na hora do profissional escolher, né, um caminho. Por quê? Porque você se forma muito mais rápido, você entra no mercado muito mais rápido, né, e fora também a parte de medicina que a Ânima tem, que é um ticket médio altíssimo. Eu acredito que o setor de educação também, apesar de não conhecer tão bem, ele está na mesma situação do varejo, assim, em termos de oportunidade, né? Então, para mim, eu gosto de Ânima por conta desses itens. Perfeito, respondida a pergunta. Então, do Carlos e Anderson, em breve a gente começa, né, até a temporada de resultados do terceiro trimestre. E eu queria saber qual é a expectativa, né, para esses números do setor de shoppings e também para as varejistas. Os resultados podem impulsionar as cotações das ações? Eu acredito que a gente pode se surpreender com principalmente shoppings, tá, Hanna? Por quê? No ano passado, as renegociações dos aluguéis, cada administradora teve uma política, né? Mas algumas suspenderam, não. O que é suspender? Assim, você continua me devendo, mas você começa a me pagar lá na frente, né? A gente parcela isso e você vai colocando, né, junto com o aluguel quando melhorar o movimento. E agora, essa receita, né, não recorrente vai começar a aparecer nos resultados. Outro ponto também que chama a atenção é que, por conta da transição, igual o Morales falou, dos pequenos, isso também aconteceu, né, dentro dos shoppings, a entrada de novos players, né, esse novo mix com contratos zerados aí, né, que o contrato de shopping tem pelo menos 5 anos, né, de tempo de validade. Então você tem premiação de assinatura de contrato, né, você tem alguns incrementos que essa mudança de mix, a própria multa para você sair do shopping, né, muitas pessoas não sabem, mas o contrato de shopping ele é muito bem formatado. Então, eu sou um lojista, eu vou entrar lá, para assinar o contrato e ter uma loja, né, com 5 anos de tempo aí de contrato, eu tenho que deixar uma garantia, né? Se na hora de sair eu não pagar essa multa, essa garantia pode ser um imóvel, né? Pode ser um terreno, enfim. E o shopping ele pega, né? Então, eu paguei 80% do tempo do contrato. Se na saída eu não pagar a multa, não conseguir negociar, etc., esse valor de patrimônio ele vai para o shopping, né? Então, por isso que eu acredito que a inadimplência nessas trocas de contrato ela é muito baixa. Então, com o aluguel dobrado em dezembro, né, que a gente tem pela frente, as pessoas não sabem, mas em dezembro os shoppings cobram o aluguel dobrado no fim do ano. Eu acredito que a crescente será cada vez maior, tá? Tem um outro ponto também que ajuda a influenciar, que é o aluguel percentual, ou seja, você paga um valor mínimo, o AMM, que é o aluguel mínimo mensal, dentro da composição dos custos. Esse aluguel mínimo mensal, ele tem um valor pré-estabelecido. E em muitos contratos você tem um aluguel percentual, às vezes 5%, 7%, depende muito da negociação. Se o aluguel percentual, né, for maior do que o aluguel mínimo mensal, paga-se sempre o valor maior. Ou seja, o shopping tem um mínimo previsível, né, e muitas possibilidades de faturar acima desse mínimo. Então, com a retomada, né, com esse aumento de fluxo, podemos ter surpresas sim, tá? Eu acredito que o próximo trimestre seja mais favorável, mas para esse trimestre eu acho que tem uma empresa que pode surpreender muito, que é a Vulcabras, né? Vulcabras, a gente tem o macro e o micro influenciando, né?
eu sou muito Peter Lynch, né? Então eu fico monitorando. Na pandemia eu visitei mais de 100 vezes, né? Frango assado, operações da IMC. Esse ano eu tô inclusive do shopping hoje, tô aqui no Shopping Marketplace da Iguatemi. O que eu tenho visto de ganho de share de vitrine de Vulcabras, até por conta do abastecimento, né, o dólar, importação, o novo reposicionamento de Nike no mercado, a Vulcabras tem ganhado cada vez mais share de vitrine, cada vez mais share de estoque, e eu acredito que isso, junto com o novo design, tecnologia, né, a fábrica da Vulcabras tem o que tem de mais novo e tecnológico aí na América Latina. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa com o resultado da Vulcabras nesse trimestre. Legal, Anderson. E em relação à preocupação com a inflação e o ciclo de alta dos juros, com tudo mais caro, as pessoas elas podem acabar deixando de consumir certos produtos e mercadorias, e isso poderia azedar a recuperação do setor. Como a inflação ela pode impactar os shoppings? Excelente pergunta, Morales. De um lado, o shopping consegue repassar, né, e já tem repassado, tá, esses custos nos aluguéis. Na pandemia, muitos shoppings renegociaram, por exemplo, energia elétrica, refizeram contratos, então eles compraram e programaram energia mais barata também, então agora eles estão um pouco mais protegidos, né? Aí tem que olhar administradora a administradora. Alguns fizeram muito bem, outros, né, não fizeram, mas BR Malls fez isso legal, Multiplan fez também. As outras, Aliança e Iguatemi, eu não sei como que ficou essa negociação. Então isso aí já impacta um pouquinho. Em relação à ponta do consumo, com certeza temos um impacto sim, né? Mas olhando se a gente parar para pensar, né, o brasileiro ele já convive com inflação, né, há um bom tempo. Não a gente estava vivendo um período muito fora da normalidade, né? Então eu vejo mais a gente voltando, né, para próximo do que é a nossa realidade do que qualquer outra coisa. Eu acho que o principal problema hoje ele está em alguns outros setores, por exemplo, né, petróleo, gás natural, energia como um todo, e o abastecimento, né, a cadeia de abastecimento, que à medida que a indústria aumentar os estoques, né, a tendência é de que os preços comecem a se equilibrar, né. Eu acho também que a inflação ela não será transitória e passará tão rápido, né. Acho que evitar empresas também muito endividadas é fundamental, né? Empresas que conseguem gerar bastante caixa, que vão ganhar bastante share, né? que estão extremamente descontadas e que a perspectiva é de melhora, é fundamental. Por outro lado, né, a gente tem uma máxima no varejo que é a seguinte, assim, se tem crédito, tem consumo, né? Se cabe na parcela, né, se cabe no orçamento, se cabe no wallet share ali, o cara pode dividir em 12, 24, 36 vezes, não interessa, conseguindo, né, pagar, conseguindo desenvolver esse orçamento, vai ter consumo. Por quê? Porque esse cara, ele vai lá no banco, ele não consegue pegar crédito, né, mas ele vai na varejista, ele consegue. Então, a inadimplência desse tipo de crédito ela é muito baixa, porque é exatamente o poder de compra que essa pessoa tem. Porque ela sabe que se ela precisar ir no banco, tomar crédito, né, para comprar alguma coisa, para arrumar a casa, ou trocar o celular que ela usa para trabalhar no dia a dia, ela não vai conseguir, né? Então, o crediário, né, nesse sentido, ele foi o grande negócio da Casas Bahia, por exemplo, né? Foi desenvolver o crediário, o carnê das Casas Bahia, né?
para realizar sonhos, né, de uma parcela da população em regiões que era praticamente inacessível. Então, essa realidade ela ainda é muito forte aqui. Então, eu acredito que é importante olhar, né, a situação de inadimplência dessas empresas dentro das varejistas, né, a Sudi, né, em caso de Allied, a Midway, Guararapes, o Banqui, enfim. Eu acho que essa tomada de crédito vai ser muito importante a gente monitorar. E o outro ponto, na minha visão, é que a pandemia, os dados também que nós temos aqui são um pouco míopes, né? Porque a gente tem muito informal, né? A gente tem muitos trabalhadores aí, PJs, né? Muitos autônomos, e a reabertura, serviços têm um impacto muito forte, né? Então, esse dinheiro começa a circular de novo, né, começa a rodar, começa a gerar economia, isso acaba puxando, né, novos empregos no varejo, que acaba demandando a indústria, e a gente, né, volta a ter uma troca de dinheiro mais rápido. Então, eu vejo que a inflação ela pode continuar, mas eu não acredito que a gente terá o consumo interrompido, né? Eu acho que a gente terá inflação sim, mas que essa troca de dinheiro por conta desses motivos todos ela vai acontecer. Uhum. E Anderson, né, com a pandemia surgiram novos hábitos de consumo, como as pessoas, por exemplo, pedindo delivery, mais delivery, né, e também alguns estabelecimentos organizando sistemas de drive-thru, né, como a gente viu bastante desde o ano passado. Como é que isso acaba afetando os shoppings e o setor deve se reinventar, ou a boa e velha voltinha no shopping não vai perder o apelo? Nossa, Rani, excelente. Eu estava até pensando em falar, eu tinha esquecido. Ainda bem que você tocou nesse ponto. Sintonia. Eu acho que... Sintonia. Não, foi excelente, porque eu acho que a gente tem um agregador que não existia esse faturamento antes, e ele veio para ficar, né? Então, se a gente pegar o próprio delivery, ele caiu nesses últimos 2 meses, e no fim do mês passado, em outubro, ele já tem aumentando. Como esse mês, se eu não me engano, a gente vai ter 5 finais de semana, né? Esse impacto no delivery ele é muito forte, assim, e isso também impacta no faturamento bruto das operações, que impacta na arrecadação do shopping via aluguel percentual. Então é um efeito em cadeia. Eu acredito que a retomada do físico ela vai ser muito forte agora, né? Principalmente por conta dessa volta, né? Dessa questão do lazer, né? De tomar o cara sai do escritório e fala assim, pô, vamos fazer uma reunião, vamos ali no shopping, vamos tomar um café ali. Eu acredito que isso vai impactar muito positivamente, e essa venda que não existia antes, né, que é você comprar e retire, é você fazer a própria estrutura do shopping, que sempre olhou, tá, o delivery com não tão bons olhos, vamos dizer assim. Na pandemia, eles acabaram aceitando e acabaram criando estrutura para atender, que foi ótimo. A Multiplan, por exemplo, que desenvolvendo dentro do aplicativo dela, né, algumas parcerias para desenvolver os dados para os lojistas, né, com perfil de consumidor, mapeando melhor, né, o perfil de consumo e compartilhando isso, né, com grandes players, ajuda também a melhorar as campanhas no digital. Ah, mas como isso? Né? Pô, o cara sabe que a pessoa mora em tal região, né, tem o endereço lá, tem o perfil dela, né, a família, né, a composição da família. A varejista consegue chegar lá e fazer uma comunicação no Instagram, por exemplo, focado naquele raio, porque ela sabe que o shopping é destino para aquela população, então você consegue muito mais assertivo no seu público e aumentar também a sua taxa de conversão no digital. Eu acho que veio para ficar. Eu também acredito que a gente deve começar a ver novos players nesse setor, principalmente em delivery de alimentação,
né? Algumas marcas elas se juntaram para criar uma nova plataforma chamada Quick, né? Que tem aí Outback, Pizza Hut, Girafas, outros grandes players que dominam a praça, são players de praça, são players de shopping, formando um novo marketplace aí para entrar no mercado. Então essa competição também será muito positiva para o consumidor final. Mas eu acredito que tanto tempo em casa, as pessoas devem voltar aí, passear, bater perna, ver vitrine, a pessoa vai viajar, quer comprar roupa nova. Tem muito daquela coisa psicológica, né? Você vai viajar no fim do ano, você quer, né, vamos renovar a economia, né, vamos rever as pessoas. Então eu acredito, pelo varejo físico ser a maior parte do varejo, isso vai ter um impacto que as pessoas não estão considerando ainda na compra. Eu estou super, hiper comprado no setor, estou super, hiper comprado em shoppings. Estou monitorando diariamente e eu acredito que esse comportamento ele vai se intensificar. Você vai conviver com o passeio e ver sacolas de delivery, né, daqui para frente. Isso não é o novo normal. Esse é o novo normal, com certeza. No setor. Bacana, Anderson. Anderson, a gente tinha que encerrar antes, né? Mas a gente também se empolgou aqui porque tinha muita coisa legal para conversar. Mas mesmo assim, tudo bem, não tem problema, foi legal. Então, mas mesmo assim, deixa seu recado final aí que a gente já agradece de antemão a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Eu falo muito mesmo, então é um problema para produção. Não, pode ficar aqui, pode ficar à vontade. Imagina, mas pode falar. Eu acredito que nós temos grandes oportunidades. O cenário macro tem sim, né, um monte de ruído, mas eu costumo olhar no micro, mapear as empresas, acompanhar essas companhias. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades e a gente deve ver aí um mundo menos online, mais offline daqui para frente, e sempre acreditando no Brasil, né? Todo mundo precificou o fim do mundo. Eu acho que se a gente melhorar só um pouquinho, se tiver só um pouquinho de melhora, a gente tem uma predisposição a ir para frente. O povo brasileiro é super resiliente, o empreendedor brasileiro ele é o melhor do mundo, né? Com tudo que a gente tem de adversidade aqui, o que ele consegue fazer, extrair leite de pedra. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito no brasileiro, nos empreendedores que nós temos aqui, nos profissionais que nós temos, e a gente sempre dá um jeito de dar a volta por cima, e eu sou um desses que acredita nisso e estou super positivo. É isso aí, poxa, bacana, positividade sempre. Anderson, valeu, muito obrigado pela participação aqui no BMC Stock, um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Abraço. Gente, a gente acabou de conversar com o Anderson Kawamoto, ele que é investidor profissional e participou aqui do BMC Stock. Agora, 1h44 pelo horário de Brasília, porque agora é hora de gráficos. E quem traz as informações é o Alex André, que já está ao vivo aqui com a gente. Fala, Alex, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Hoje temos diversos gráficos, sempre 10 gráficos, né, para auxiliar, né, o investidor na tomada de decisão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo, né, muito discutido nos últimos dias, né, o setor de commodities como um todo. Vou trazer também uns gráficos interessantes, né, sobre o setor também, não só também de real estate que a gente tem comentado nos últimos dias, mas também do setor de varejo, principalmente o setor de luxo, né, de varejo da Europa, que tem reagido também muito bem nos últimos dias, nos últimos meses. A gente também vai retratar um pouquinho disso. E também falar, claro, dos Estados Unidos, China, de toda a conjuntura macroeconômica global. Tá bom, Daniel e Hanna? Então vou colocar os gráficos aqui na tela para a gente começar aqui, né, as nossas explicações de hoje, tá? Esse primeiro gráfico a gente vai começar a falar sobre petróleo, né? Então esse gráfico ele determina principalmente, né, a expectativa de 2021, no finalzinho desse ano, 22 e 23,
em relação à demanda em contrapartida com a oferta, né? Ou seja, o que o mercado espera, né? O que a gente tem para a gente simplesmente dizer nesse gráfico, né? Esse gráfico ele traduz que 2021 e 2022 a demanda será muito maior do que a oferta de petróleo e principalmente que a gente está conseguindo observar nos últimos dias, que eu tenho até falado aqui no BMC Stock em relação ao preço do petróleo, né? Superado até em relação aos $80, agora alguns analistas já dizendo até em $90, a não seja até mesmo em relação a mais de $100, né? Até contratos negociados em $200, né? Contratos futuros negociados para o ano que vem. Eu tinha até comentado um pouquinho sobre isso semana passada. O que colabora essa tese é principalmente a relação da OPEP, né? Que é os países, né, produtores e exportadores de petróleo, tem determinado, né, altas, né, como eu tinha até comentado nos últimos dias, menores do que em relação a demanda que segue muito forte no mundo todo, né? Então, ou seja, a gente tem uma leitura que no final desse ano, né, ou seja, 2021, a expectativa, e até 2022, as adições líquidas, ou seja, quando a gente pega em relação à demanda e oferta, a demanda vai ser muito maior e, claro, isso impulsiona, né, não só o petróleo, mas qualquer commodity que tem uma demanda muito maior do que a oferta pelo mercado. Então, ou seja, os países produtores de petróleo se restringem por certa parte, né, ou seja, a relação de exportação até mesmo a produção de petróleo, e também, quando a gente consegue observar, não só a OPEP, né, a OPEP também que tem a maior parte do bolo, né, ou seja, de fatia, quando a gente fala aqui de exportação também de produção de petróleo no mundo, né, principalmente na região, né, quando a gente pega aqui também Rússia, enfim, quando a gente pega o OPEP+, e a gente consegue observar nesse gráfico muito claro, né, nessa linha vermelha que você consegue observar o total, né, o net, né, adições líquidas, né, ou seja, positivas, ou seja, uma demanda muito maior do que a oferta, principalmente 2021 e 2022, lembrando que 2023, né, a oferta e demanda deve ficar ali, né, próximas ali do 0 a 0, como pode dizer, ou seja, bem em linha, né, com a demanda e oferta 2023. Mas 2022 e 2021 traduz, né, nesse gráfico que os preços do petróleo podem seguir, né, em alta nos próximos meses, claro, se essa leitura continuar colaborando com essa visão aqui de acordo com os principais analistas de mercado, tá? Esse gráfico é interessante, que colabora com o gráfico anterior, esse gráfico do JP Morgan, que retrata a expectativa de 2021 e 2022 em relação aos principais, né, produtos, né, derivados de petróleo, né? Então a gente tem aqui gasolina, querosene, né, de aviação, diesel, também a gente tem outros produtos também, nafta, enfim, todos os produtos que utilizam petróleo em sua composição. E a gente consegue observar numa linha geral, utilizando todos esses tipos de produtos, né? E também outros que não foram, né, mencionados por aqui, a demanda total de petróleo vai ser nesse ano 2021. 2022 a gente já conseguiu observar uma demanda menor, mas muito mais forte do que o histórico, né, quando a gente consegue observar nos 4, 5 anos atrás. Lembrando que o Brent, nessa casa de $80, está acima dos últimos patamares dos últimos 4 anos, o que colabora com essa visão de demanda crescente. Mas 2021 claramente foi um choque, né, de oferta e demanda, e a gente consegue observar não só o petróleo, mas também o carvão, que bateu recorde, né, histórico hoje, né? Ou seja, preços também não só de carvão, mas de matrizes também energéticas, a gente viu até o preço do gás natural subindo, depois arrefecendo em relação ao presidente Vladimir Putin, né, da Rússia também, dando declarações, né, que pode, né, ajudar em relação à demanda, né, na Europa como um todo, e que traz toda essa preocupação, né, não só de petróleo, mas também de toda a cadeia, né, de combustíveis fósseis no mundo todo, essa preocupação da velocidade da mudança de matriz energética. Se essa mudança, como alguns países, né, alguns analistas dizem que pode ser muito mais rápida do que realmente está realmente acontecendo, ou seja, se essa mudança de matriz energética for muito rápida, pode ter um choque, né, de oferta e claramente também a demanda vai ser muito mais forte e claramente, né, quando a gente consegue observar em relação tanto à capacidade e também a relação, né, de ganho de produtividade das energias limpas, né, de acordo com alguns analistas de mercado, essa mudança tem que ser feita de forma gradual, até mesmo com a explicação que está acontecendo hoje, né, um grande choque em relação a preços de commodities por ter feito simplesmente quando a gente pega na China, as siderúrgicas deixando de utilizar, por exemplo, carvão, né, para diminuir, né, ou seja, a capacidade, né, de gás, né, na atmosfera, e isso traz um choque de preço. Então, isso teria que ser feito de uma forma gradual, isso que a gente tem observado nos últimos relatórios dos analistas no mundo todo. Caso isso não aconteça, esses preços podem continuar, né, os preços das commodities, e o petróleo, como a gente traz nesse gráfico, deva continuar com uma demanda muito alta à medida que restringe o petróleo no mercado, com essa leitura mais de ESG, e o mundo ainda demanda muito petróleo, né? Ou seja, toda a cadeia necessita de petróleo, não só por aqui, mas todos os tipos, né, de produtos, transportes, enfim,
tudo necessita de petróleo por hora, até mesmo alguns estudos, né, que foram feitos em alguns países da Europa que tem, né, até mesmo os dados, né, de veículos elétricos, né, na sua matriz, tem uma grande dependência de petróleo, ou seja, mesmo alguns países como Noruega, que tem crescido o número de veículos elétricos em relação a veículos fósseis, a Noruega ainda continua consumindo mais petróleo, mesmo com essa mudança. Então, não é só uma relação pontual, mas uma leitura mais estrutural do setor, tá? É um dado bem interessante. Agora, nesse gráfico aqui, a gente vai falar um pouco, principalmente, numa relação que tinha comentado até nos principais jornais do mundo todo, inclusive aqui na BMC News, em relação à Apple, ou seja, a Apple que tem uma grande dificuldade na sua cadeia de suprimentos, né, ou seja, em relação, né, aos chips, né, ou seja, toda essa dificuldade, né, até a própria Apple disse, né, que vai diminuir mais de 10 milhões, né, de iPhones, né, no mundo, né, ou seja, no ano, em relação a essa dificuldade da sua cadeia de suprimentos. E esse gráfico é bem interessante, né, que o gap, né, ou seja, em relação tanto de um pedido, né, de uma carga, né, de chip, até mesmo a entrega, bateu o recorde de entrega, né, ou seja, bateu o recorde de demora de 21,7 semanas, ou seja, normalmente essa média ficava, né, em torno abaixo de 15 semanas, aí ficava um pouco mais de 10, vamos dizer aqui que seria em torno de 13, 14 semanas. Agora a gente está falando em torno de 21,7, quase 22 semanas de entrega, né? Ou seja, uma demora muito grande, e isso traz ali desafios na cadeia logística, né? O shipping, né? Ou seja, o frete marítimo fica muito caro, né? Ou seja, subiu muito nos últimos meses, a gente até trouxe aqui no BMC Stock alguns gráficos dizendo em relação a isso. Também, claro, em relação ao frete, né? Por avião, ou seja, aeronáutico também muito mais caro. Eu até contei alguns fatos curiosos aqui no Brasil, né? Alguns produtores de café fazendo exportações por avião, isso também encarece muito o custo. E a Apple, né? A gente fala da Apple porque virou a grande manchete de hoje, mas qualquer país, né? Ou seja, qualquer empresa, né, que tem ali em relação à sua cadeia, né? Ou seja, os shippings, a gente fala aqui também do Brasil, quais empresas que a gente pode correlacionar aqui? Por exemplo, a Intelbras, a Positivo, né? Na Europa a gente também tem algumas empresas também de tecnologia, nos Estados Unidos a gente tem a própria Apple, como eu comentei, a gente tem outras empresas também, né, no mesmo setor que tem aí sofrido dificuldade na sua cadeia de suprimentos, principalmente a relação de chips, né, a relação de computadores. Pegando os dados do varejo aqui no Brasil, quando a gente pega aqui em relação a laptops, né, notebooks, né, tem ficado no menor patamar histórico, ou seja, nunca teve tão pouco, né, computador nos estoques, nos CDs, até mesmo que a gente viu uma relação de alta de preço, falta de insumo e também aliado ao home office, né, as pessoas querendo computadores, trocando computadores por desktop, ficando em casa, essa locomoção de trabalho híbrido, isso necessita de laptops, então notebooks, não, ou seja, teve um número muito abaixo em relação ao preço e também a dificuldade de reabastecimento desse tipo de produção. São diversas explicações, desde o lockdown até mesmo os insumos em relação também à cadeia, né, de suprimentos, também à cadeia logística. Tudo isso influencia não só nos computadores, mas também em todos os celulares, todos os aparelhos eletroeletrônicos, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o iPhone, né, que é bem interessante. Interessante que a gente consegue traduzir aqui tanto o iPhone 12, né, com o iPhone 13, né, que foi uma grande novidade aí da Apple, o tamanho, né, da demora dessa espera, né, ou seja, da diferença desse ano com o do ano passado, né? A gente consegue observar, né, com o iPhone 13, né, desse ano, ele tem uma expectativa de demora, a gente está falando no mundo todo, tá? Não só nos Estados Unidos, mas uma perspectiva muito maior, né, de demora de entrega em todos os modelos, né, quanto o Mini, o Pro, o Max, né, todos os modelos da Apple nesse ano tem uma entrega, né, ou seja, muito maior, ou seja, demora muito mais para entregar um iPhone, que isso também não é só a entrega para o consumidor, mas consequentemente desde o começo da linha de fabricação. Então essa linha aqui mais clara a gente consegue observar no ano passado, ou seja, esse tempo de demora muito menor e o que o mercado espera, né, ou seja, com a retomada das atividades, ou seja, com essa retomada da cadeia de suprimentos, que não vai ser no curto prazo, né, isso que o mercado espera, né, ou seja, esse choque aí de cadeia de suprimentos não deva resolver no curto prazo e de acordo com o tempo, esse tempo de demora vai diminuindo e vai se equalizando, né? Quem será aí nos próximos meses ou até nos próximos trimestres, mas a própria Apple também se diz preocupada em relação às preocupações, né, das produções do seu próprio iPhone, do seu último lançamento e também ao mesmo tempo todo esse desafio conjuntural do curto prazo aí que segue desafiador não só para a Apple, mas todas as empresas do setor. Mais um gráfico para a gente traduzir aqui. Agora esse gráfico aqui é interessante indo para os Estados Unidos, falando com a S&P 500 e também aqui no mundo todo, ou seja, esse primeiro gráfico a gente fala em relação, né, à confiança do consumidor americano junto com a S&P 500,
Então tem até mesmo uma leitura, né, do gráfico, né, o nome do gráfico, uma questão de confiança, ou seja, realmente a confiança no mercado, né, o que dita claramente também para onde o mercado está indo. Ou seja, a gente traz muito também aqui no BMC Stock aquele termômetro, né, de leitura se o mercado está com medo, se o mercado está otimista. Claramente o que dita não só as bolsas, mas também claramente os ativos de risco, é uma relação de expectativa, ou seja, uma expectativa tanto de lucro, como a gente vai falar aqui também do MSCI World, mas também uma expectativa do consumidor. E esse gráfico ele plota claramente isso. Essa linha mais clara é a expectativa do consumidor americano e essa linha azul clara é a relação, né, o preço do S&P 500. Né? Os analistas colocam em relatório, principalmente, né, esse gráfico aqui a gente consegue traduzir que a expectativa do mercado, caso a confiança do consumidor segue em alta, né, o S&P 500, né, pode colaborar com ganhos positivos, mas lembrando que o tapering é uma grande preocupação, por isso que eles colocaram até uma interrogação aqui, ou seja, com essa queda recente da confiança do consumidor, o S&P 500 também retornando, né, quedas, lembrando que a gente pega aqui média de tanto de 250 dias, tanto dessas duas janelas também, o índice S&P 500 também segue fora do padrão histórico, então essa tem uma grande preocupação para onde o índice vai se posicionar, ou seja, mesmo se vai ter correções logo abaixo ou até mesmo o índice segue continuando aí com um índice positivo, ou seja, uma valorização, né, conseguindo aí alcançar ganhos. O que delimita claramente é a confiança do consumidor e também os índices também da economia americana, como a gente viu aqui no começo do mês, né? Na primeira sexta-feira do mês, o índice do payroll, que também dita também em relação à retirada de estímulos por lá, que também dita muito a relação no mercado com o aumento de juros nos Estados Unidos. Inclusive, né, segunda-feira também a gente teve novas notícias referentes a diretores de bancos centrais falando sobre isso, né? Esse gráfico aqui é interessante também, que a gente fala em relação ao MSCI World, ou seja, o índice, né, global, né, do Morgan Stanley, em relação com o earnings, ou seja, revisão de earnings, né, revisão de lucro, ou seja, se bolsa anda com expectativa de lucro, como que esse gráfico deve se comportar, ou seja, muito correlacionado um com o outro, né, ou seja, a gente consegue observar aqui no curto prazo, né, ou seja, aqui logo aqui nessa última janela, no mês de outubro, né, revisões de lucros para baixo, principalmente impulsionados por China e também Estados Unidos, com essa preocupação de juros, e claramente também o índice também acompanhando esse indicador. Lembrando que essa linha aqui no meio, né, o que delimita ali, né, o break-even, ali, o 0 a 0, e a gente continua ali no patamar positivo, próximo ali a 20%, mas em tendência negativa quando a gente colabora ali com uma visão. Nos últimos 2 ou até 3 meses atrás chegaram ali a patamares, né, muito próximos ali de julho, tá? Esse que a gente deve observar. Queda, né, lembrando, nos últimos meses, mas no curto prazo também acelerando, né, as últimas perdas ali, quando a gente fala de revisão de lucro, claro, né, a conjuntura do mundo todo com a preocupação com a estagflação, ou seja, o mundo não cresce e a inflação continua alta. Esse é um dos piores cenários que pode acontecer na economia. Essa aqui é uma grande preocupação, essa que é um grande questionamento do mercado, até mesmo com os altos preços das commodities, como eu até falei hoje do petróleo. E esse gráfico aqui, ele retrata principalmente nessa relação, né, com o consenso do GDP, ou seja, o consenso do crescimento do PIB no mundo. E você consegue observar aqui que na China, em que essa linha azul consegue ter uma leitura que está desacelerando, ou seja, a China não está em tendência, né, de alta, ou seja, em relação à sua economia, ou seja, a China, mesmo com alguns indicadores que a gente conseguiu observar hoje, né, à noite, de madrugada, alguns indicadores acima da expectativa, mas por hora o PIB tem uma revisão para baixo, né, mesmo que seja marginal no curto prazo. Os Estados Unidos com uma queda maior, muito maior do que a China, em expectativa, quando a gente pega aqui de forma relativa, e o mundo como um todo também apresentando queda marginal, né, nas últimas revisões, mas apontando que pode-se ter uma queda muito maior à medida que a China, uma das maiores economias do mundo, e também os Estados Unidos, a Europa também demonstrando a mesma relação, que a Europa ainda continua também, mesmo que os Estados Unidos com mais de 120 bilhões de estímulos, mesmo que tenha essa relação que em novembro pode começar, né, o taper, né, a parada de estímulos de forma gradual, mas na Europa a gente não consegue observar essa leitura por hora, ou seja, a Europa ainda deve continuar com a relação de estímulos por lá, com a economia, né, alguns países também muito dependentes também desse estímulo, e também quando a gente imputa, né, em relação ao crescimento global, né, o crescimento da Europa, isso também traz um grande nível de preocupação, né, à medida que os economistas dizem, né, que essa injeção de capital necessita, né, claramente, né, das companhias conseguirem crescer, e não é isso que a gente está conseguindo observar, porque toda a conjuntura, né, macroeconômica não favorece para isso, e claramente a gente consegue observar esse choque de oferta aí que faz a inflação subir e preocupar ainda mais as economias no mundo todo, né?
Esse gráfico aqui é interessante, que a gente consegue traduzir ao índice, né, de surpresa, né, de inflação no mundo todo. Tanto os Estados Unidos, essa linha azul, e a linha branca é o mundo. O mundo, claro, né, está com uma inflação tendendo aí positiva, ou seja, tendendo a subir ainda mais, né, no recorde histórico, já superando patamares ali até mesmo de 2006 até 2010, onde a gente conseguiu observar um choque muito maior, claro, né? A gente estava falando na janela ali próxima a 2008, né, um pouquinho antes, e agora superando, né, o mundo todo com uma surpresa de inflação muito mais alta, mas os Estados Unidos desacelerando, né, os Estados Unidos voltando um pouco, mas ainda um patamar muito, muito alto. Então, inflação é uma das principais discussões, como eu disse até alguns últimos dias, alguns economistas dizendo que até mesmo a inflação torna-se até mais preocupante que até o próprio Covid, né? E continuando a falar um pouco mais sobre revisões de lucro, eu falei um pouco mais sobre Estados Unidos, né, o mundo como um todo no índice MSCI, agora eu vou falar do índice asiático, excluindo o Japão, que é esse gráfico aqui, MXAPJ, né? Esse gráfico é bem interessante, que traz uma revisão de earnings que aconteceu em 2020, né, no ano passado, que deve acontecer nesse ano, no ano 2022. A leitura é muito clara. Esse gráfico traduz aqui nessa linha azul que as revisões de earnings, né, para esse ano deve ser melhor que o ano que vem, 2022, que as economias desacelerem, e à medida que a economia desacelere, que as empresas, né, também tenham lucros menores do que o ano de 2021. Então esse gráfico traduz muito bem isso, ou seja, uma desaceleração de lucro, ou seja, a gente consegue observar esse gap aqui negativo, ou seja, uma queda de lucro comparado com esse ano, essa expectativa desse ano, 2021, e a economia da China, principalmente não só a Evergrande, não só as companhias de real estate de forma geral, como a gente vinha comentando aqui no BMC News ao longo da programação, falando das preocupações de calote, né, de default da dívida, mas a China como um todo, né, traz ali um certo tom de preocupação com a desaceleração da economia chinesa, e isso vem impactando Europa e também Estados Unidos. Nós aqui, Brasil, né, Emerging Markets, também iremos junto nessa onda aí, países emergentes, tá, que dependem muito da economia global. E aqui nesse gráfico que é interessante, né, a gente sempre fala em relação à revisão de earnings, né, do MSCI Estados Unidos. Então a gente consegue observar o índice MSCI, né, com a revisão de lucro, ou seja, a gente consegue observar uma recuperação de lucro, ou seja, de revisão de lucro para cima. A Bolsa Americana também tem colaborado para isso, então a gente consegue observar essa grande correlação aqui, né, com tanto a revisão de lucro com o MSCI Estados Unidos, né, lembrando que a gente não está falando aqui de S&P 500, tá? Esse gráfico ele traduz claramente isso, né? O que traz, né, de novidade para o ano que vem? De novidade para o ano que vem, eu tinha falado também o gráfico anterior que falava de revisão para baixo, né, dos lucros das companhias para o ano que vem, abaixo de 2021, né, claramente abaixo de 2020. Né? Então, ou seja, tem uma preocupação maior de entrega, né, de revisão de lucro para o ano que vem do que para esse ano. Os economistas já estão olhando para o ano que vem com um certo tom de preocupação, revisando para baixo a expectativa de lucro. E isso também que a gente espera também do MSCI, né, das empresas dos Estados Unidos, ou seja, da maior economia do mundo, que tem uma revisão, olha o tamanho da revisão aqui para baixo, e aqui a gente já conseguiu observar algumas janelas, né, também de revisão logo abaixo, e aqui algumas correções pontuais, né, ao longo dos últimos anos. Lembrando que esse gráfico a gente está falando desde os anos 2000, tá? E a última grande queda, claro, foi em 2008, né, que já colaborou com essa queda aqui, e aqui também, né, no ano de 2020 também, onde observamos essa queda aqui, que é a crise do Covid. E agora, uma outra grande preocupação, mais uma revisão de queda de earnings também significativa para o ano de 2022, que coloca em xeque as companhias por lá, principalmente as Big Techs, né? Claro que se acontecer o tapering, se o juro subir, né, isso também preocupa as companhias, né, de tecnologia que necessitam de capital, necessitam também de empréstimo, o empréstimo fica mais caro e a companhia claramente vale menos, né? Então essa é a preocupação. Agora falando de dados positivos aqui em relação, né, à participação das pessoas que tomaram pelo menos uma dose de Covid-19 no mundo. O Brasil é um dos países que tiveram o maior índice de vacinação, 72,16%, né, do Brasil. Mais de 70% dos brasileiros tomaram pelo menos uma dose única ou duas doses, somando-se todos esses três principais indicadores. Emirados Árabes com 94%, Singapura com 85%, Chile com 82% da população vacinada, pelo menos uma dose, Espanha 80%, China com quase 80%, 79,96%, Coreia do Sul com 77,99%, aí temos Dinamarca, Itália, Irlanda, França, Japão, aí chega o Brasil, aí embaixo do Brasil vem Reino Unido, Nova Zelândia e também o mundo todo se vacinou quase 48%, pelo menos uma dose, tá? Esse gráfico é bem interessante, lembrando que esse otimismo aumenta, né? E claramente a gente consegue observar números mais otimistas aqui, ou seja, menos mortes, menos internações e mais vacinas, aí, mais doses administradas ao longo dos últimos dias, né?
E agora nesse último gráfico para a gente comentar, né, que eu estava falando um pouco sobre o varejo, né, de luxo na Europa como um todo, a gente consegue observar que mesmo com esse desafio da cadeia global, mesmo com esses desafios, né, que a gente vem comentando em relação da economia como um todo, né, de revisões para baixo de lucros, nem todas as companhias, né, estão sofrendo com isso. Algumas companhias até superando o índice pré-pandemia, né, ou seja, o nível pré-pandemia de que foi o ano de 2019, onde tudo isso, né, que a gente está vivendo aqui da pandemia ainda não tinha acontecido. Então a gente consegue observar o terceiro trimestre de expectativa para o ano de 2021 versus o segundo trimestre de 2019, ou seja, como deve ser o resultado das companhias de luxo, né, de varejo no terceiro trimestre desse ano comparado com o segundo trimestre de 2019. E que é bem interessante ver nesse gráfico, claro, tem algumas companhias que não entregaram, né, como aqui a Ferragamo, né, espera-se, né, uma queda de 14% com uma pré-pandemia, ou seja, uma queda, mas algumas companhias, a maioria delas, né, com um indicador, né, de vendas, né, orgânicas crescendo muito forte, tá? Lembrando que a gente tem aqui a própria Hermès, a gente tem aqui a Louis Vuitton, a gente tem aqui a Gucci, né, a Burberry também crescendo muito forte. Lembrando que chegam companhias que crescem mais de 30% de vendas orgânicas mesmo nesse indicador. Lembrando, né, quando a gente pega aqui, não só quando a gente compara com real estate, varejo, né, historicamente, né, a classe alta, né, quando a gente pega aqui o super high, né, a classe muito alta da sociedade, tem ali uma relação muito menor de aceleração da economia comparado com a baixa e média renda. Então esse gráfico também traduz muito isso, ou seja, mesmo com o desafio da economia, quando a gente pega aqui em relação à alta renda, continua demandando não só a varejo, mas também outras frentes aqui da economia. Esse gráfico traduz um gráfico bem curioso para a gente entender um pouquinho, né, que não só a economia desacelera, mas alguns setores também têm mostrado aceleração, grande crescimento. Tá bom, Daniel? Esses são os principais gráficos aqui de hoje, Hanna, sempre para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Tá bom? Valeu, então, Alex. Obrigado aí pelas informações. Amanhã tem mais. Até mais, então. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau, Hanna. Bom, a gente continua com o BMC Estoque. Já tem BMC Market. Já a Paula Moraes volta aqui para a gente comandar aqui o nosso debate da tarde. Antes disso, eu queria também dar um destaque de uma notícia no nosso portal bmcnews.com.br. Governo e a reguladora Anatel estudam como tratar o descasamento financeiro das distribuidoras, já que a bandeira tarifária escassez hídrica não vai ser suficiente para cobrir todos os custos que o país utilizou para garantir segurança energética. Pelo menos foi o que disse a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, a Marisete Dadaldi. Os custos do Brasil para o abastecimento elétrico em meio à maior seca nos reservatórios de hidrelétricas em mais de 90 anos foram mais altos do que o esperado devido ao aumento dos preços dos combustíveis em todo o mundo, continuou a ministra, a secretária, melhor dizendo. Dessa forma, as distribuidoras estão tendo custos mais elevados no pagamento de térmicas e só receberiam um retorno no reajuste tarifário do ano que vem. A bandeira escassez hídrica, segundo a secretária executiva, não vai ser suficiente para a cobertura de todos os recursos que nós utilizamos para a segurança energética. A bandeira em vigor entre setembro deste ano e abril de 2022 foi determinada pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética e trouxe aumento adicional de 6,78% na tarifa média dos consumidores regulados. Seu patamar tem valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. E a PetroRecôncavo divulgou nesta manhã que foi declarada vencedora da chamada pública para a aquisição de gás natural pela Companhia Paraibana de Gás entre os anos de 2022 e 2023. Segundo a companhia, a próxima etapa no processo vai ser a celebração do contrato de compra e venda de gás para a entrega de 50 mil metros cúbicos por dia de gás natural a partir de janeiro do ano que vem e 150 mil metros cúbicos por dia de gás natural a partir de janeiro de 2023. De acordo com o comunicado, a PetroRecôncavo poderá designar a assinatura do contrato para sua subsidiária Potiguar E&P,
que será responsável pela produção e pela contratação do processamento e escoamento dos volumes contratados. Para a efetivação do acordo, a empresa vai ter acesso à infraestrutura de escoamento e processamento da Petrobras via unidade de processamento de gás natural em Guamoré, no Rio Grande do Norte. E a Eletrobras divulgou hoje que a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional será o órgão operacionalizador do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, o Luz para Todos, e também do Programa Mais Luz para a Amazônia. A transferência dos programas ocorrerá em até 12 meses e após a Assembleia de Homologação do aumento de capital. A Embipar, que é uma estatal criada no âmbito do processo de privatização da Eletrobras para receber os ativos, programas e contratos que não poderão ser mantidos na companhia após a privatização. Os programas agora gerenciados pela empresa foram criados com o objetivo de levar eletricidade à parcela da população brasileira que não tem acesso a esse serviço público essencial, visando a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico. Daniel. É isso aí, Hanna. E o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde. A Hanna divide tela comigo aí, ó. A Hanna volta mais tarde. Boa tarde, Hanna. Até amanhã. Pois é, Daniel. Até amanhã, então. Eu volto às 5h15 com o BMC Business e hoje a gente vai conversar com a TOTUS. Então, ó, já anota aí, já deixa o despertador direitinho aí. 5h15, estou de volta aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre mais essa companhia aqui na BMC News. Vamos ficar ligadinho. Beijo, Hanna. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo BMC Market para todo mundo que está acompanhando. Tchau, tchau.